Oi, gente, a Gabi aqui de novo que tá falando. Bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre relacionamentos abusivos. Eu comecei a falar no meu último vídeo e surgiram várias perguntas. Então, quero conversar mais sobre isso. É um assunto bem difícil para eu dividir com vocês, porque não é uma coisa que a gente tem orgulho, né, de passar. Muita gente tem vergonha. Eu tive muita vergonha por muito tempo, que é um dos problemas, né, que a gente acaba ficando preso nesse tipo de relacionamento. É a vergonha de querer admitir pra gente mesmo e pra outras pessoas, né? E tô dividindo, tô me abrindo aqui com vocês para poder ajudar vocês o máximo que eu posso. E por isso que às vezes quando a gente vê uns comentários ruins, é difícil, né, a gente fazer mais vídeos, porque eu já tô me expondo de uma maneira tão grande, né, do meu ponto de vista pelo menos, que às vezes quando a gente vê comentários de vocês um pouco negativo, mexe um pouco com a gente, né, porque o que eu tô fazendo, tô fazendo isso só pra ajudar, né, não tô ganhando nada com isso. Mas que seja, uma das perguntas, e para as pessoas que fazem comentários legais, obrigada, valeu mesmo, é muito legal ter o apoio de vocês, e que eu vou ler para você a pergunta para vocês. É melhor, achei legal essa pergunta para fazer esse vídeo. A pergunta é da Letícia Lisboa, fotógrafa. Ela fala: Gabi, fala mais sobre como foi o ciclo abusivo nesse relacionamento. Se você ainda sofreu agressões, se denunciou, e sobre o teu relacionamento atual. Como você se sentiu segura para vivê-lo? Quais indicaram que não seria abusivo? Quais bordas você criou para detectar? Obrigada por compartilhar a sua história e os vídeos. Tem sido muito relevante. Um abraço. Outro abraço para você, Letícia. Obrigada pela pergunta. Quem tiver pergunta aí, gente, só me escrever. E geralmente as pessoas me fazem perguntas também no meu grupo lá do Face, que eu vou colocar muito mais física, né, no canal do Facebook, lá no nosso grupinho do Face. Mas as pessoas me colocam várias perguntas lá também, ou então querem dividir alguma coisa sobre a sua vida pessoal, como o grupo é aberto, me mandam mensagem na minha mensagem de privada, o que é legal também. Então vocês podem fazer isso, ou então fazer as perguntas aqui, né? Mas eu geralmente tô mais lá do que aqui, tô mais lá no Face. Mas então, vamos lá, gente. Então, como que foi esse relacionamento? Como eu tinha falado, como eu falei no outro vídeo, eu fiquei casada com ele, né, por 7 anos. E 2 meses depois que a gente se casou, foi a primeira vez que ele me bateu. E foi aí que começou. Ai, é tão difícil falar sobre isso, né? Não foi a única vez que aconteceu que eu. Então, eu tinha acabado de fazer 22 anos, ele tinha 28. Ele tinha 28 quando a gente se casou e depois ficou com 29 em dezembro. Então, eu tinha 22 e ele tinha 29. E daí, o que aconteceu foi ciclo, né? Porque quando acontece a primeira vez e a gente não faz nada, acaba virando que eles acham que como a gente não reagiu, a gente se colocou na posição de submissa. Se a gente não fala pra ninguém, eles acham que a gente nunca vai falar, o que acaba sendo verdade, né? Porque a gente acaba tentando colocá-los em primeiro lugar. E esse tipo de gente, que geralmente é narcisista, eles usam isso para controlar a gente como forma de manipulação, né? Então acaba assim, a gente vira codependente deles. Isso tudo eu vou explicar para vocês. A gente acaba virando codependente num relacionamento que a gente é abusivo, achando que a gente precisa dessa pessoa que está nos magoando. Então, respondendo as perguntas da Letícia em primeiro lugar, né? Se houveram mais agressões, sim, houveram agressões até o finalzinho. Eu tinha prometido para minha mãe e para o meu irmão mais novo que se acontecesse de novo, foi um momento que eu estava com uma depressão muito, muito ferrada, que até quase me suicidei, tentei me suicidar, que depois, se eu tiver coragem, um dia eu falo sobre isso para vocês. Mas eu tinha prometido para minha mãe e para o meu irmão que se acontecesse de novo, que eu iria pular fora. E se eu não tivesse prometido, eu acho que eu teria continuado com ele, mas eu nunca quebro minhas promessas e não ia ser a primeira vez que eu ia quebrar a minha promessa para minha mãe e para o meu irmão. Então eu acabei saindo
e quase voltei várias vezes, porque eu achava que eu precisava dele na minha vida, mas como a gente tá com depressão, a gente se alimenta de coisas negativas. Se vocês já passaram por depressão, acho que vocês têm tem mais ou menos essa ideia. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre depressão, escreve aí nos comentários. Mas, então, quase voltei para ele várias vezes, mas aquela última vez, que foi 7 anos depois, eu pulei fora de verdade. Daí, se eu denunciei ele, nunca denunciei. Eu pedia, e assim, né? A gente tinha vários amigos em comum. Como eu tinha acabado de me mudar aqui para os Estados Unidos, eu não tinha amigos nenhuns. Eu estava trabalhando como babysitter porque eu não sabia falar inglês. Então, o único trabalho que eu podia fazer era babysitter, que neném não fala, né? Então, eu não tinha amigos. E os meus amigos eram os amigos dele, né? E a gente acabou ficando amigo. E eu nunca falei nada pra ninguém. Eu não queria colocar ele na linha, né? Pra ele falar alguma coisa e ele acabar perdendo o emprego, porque os amigos dele eram do emprego. E não falei pra ninguém. Teve um momento do nosso relacionamento que eu quase denunciei ele pra polícia, que foi num momento que foi um dia que ele fez, que a gente brigando, ele me jogando de um lado pro outro, me batendo a minha cabeça na parede. E a gente tinha no apartamento onde a gente morava, tinha uma janela de abrir e fechar, sabe, uma porta de vidro. E ele tava fumando na varanda, e eu tava falando com ele, ele pegou o meu braço e puxou meu braço e apagou o cigarro dele na minha mão, fechou a porta de vidro na minha mão para eu não poder mexer, e apagou o cigarro dele na minha mão. Eu consegui até ver o osso, eu tenho uma cicatriz até hoje. Mas nesse dia eu quase desmaiei de dor, né? E eu tava com uma depressão tão grande que na minha cabeça, eu já escrevi um blog sobre isso, que na minha cabeça, olha só como estava a minha depressão nesse momento, né? Quando aconteceu isso, ao invés de eu ficar triste e chateada com ele e denunciar ele pra polícia, eu peguei um isqueiro, terminei de queimar minha mão até quase desmaiar. Porque me pergunte por que, não sei porque eu fiz isso, mas naquele momento de depressão foi isso que eu já conseguia ver meu osso e terminei de queimar com um isqueiro no fogo. Coisa de louco, né? Mas quando a gente tá com depressão, a química do nosso cérebro não está boa. Existem várias explicações, né, que falam disso. Então, vamos aí. Então, naquele mesmo dia que eu achei muito engraçado, ou engraçado não, né? Estranho agora de pensar. Quando ele tinha acabado de queimar minha mão, eu tava com uma dor, acho que como você ficar com febre, que ficou muito feio. E bateram no carro dele, o carro dele tava parado na rua, e bateram no carro dele. Então chamaram a polícia, o pessoal da rua. Então a gente tinha acabado de brigar, tava aquela coisa, a polícia chegou, e eu tava com a mão enfaixada, e eu tremendo, assim, porque eu vivia com medo, né? Daí eu tremendo lá fora e pensando várias vezes, será que eu falo pra polícia? Será que eu falo pra polícia? Não falei. Acabei que nunca denunciei ele. Eu tirei várias fotos de mim, eu tinha várias provas dos abusos físicos dele. Tinha aquele voice, né, recorder, aquele gravador de voz, que também tinham as brigas, e guardei isso até o momento que começou a me fazer mal, porque teve um momento quando a gente se separou e que eu saí da vida dele, que às vezes eu olhava para aquelas coisas e me dava força para eu ficar longe. Então isso me fortaleceu para eu ver o que estava acontecendo comigo de uma outra perspectiva, porque quando a gente está nesse tipo de relacionamento, às vezes a gente não vê o que está acontecendo, porque a gente está tão envolvido, né? E quando a gente resolve sair e começa a olhar aquelas fotos, ouvir, ou ver, e você começa a olhar para você como um amigo seu, né? Não como uma personagem que está dentro do filme, a gente vê como espectador. Então, foi aí que me deu forças para eu não voltar para aquela situação de novo. Então, mas depois que
depois de um tempo aquilo começou a me fazer mal, né? Ter toda aquela negatividade, guardar comigo, eu acabei jogando tudo fora, queimei. Inclusive a minha mãe estava aqui, a gente fez uma fogueira. Minha mãe lembra disso, com certeza. Então, como que é meu relacionamento atual, né? Meu relacionamento atual, graças a Deus, eu tô noiva, tô feliz demais. Já faz 10 anos que eu... Quase 10 anos, né? Que eu me separei e me divorciei. Então, eu tô muito mais forte do que eu tava antes. Só que demorei pra estar nesse momento, eu vou à terapia todo mês. No começo eu ia em terapia toda semana, mas demorou bastante. Eu tenho até hoje estresse, como que chama? PTSD, que aí é aquele estresse traumático, né? Pós-trauma. Trauma pós-estresse, não sei como que chama aí, mas eu faço terapia para isso, porque eu não consigo entrar, quando eu começo a brigar com alguém, quando é algum relacionamento, alguma pessoa que eu tô namorando ou vivendo junto, eu começo, se a pessoa começa a levantar a voz e brigar, é uma coisa que eu não tenho controle do meu próprio corpo, começa a tremer, e eu preciso sair da situação, eu não posso ficar, preciso sair da casa, preciso me afastar, porque senão eu não sei, parece que eu vou, sabe, ter um treco. E eu faço terapia para isso, óbvio que melhorou bastante desde há 10 anos atrás, né? Graças a Deus. E como o meu noivo, ele é da mesma forma, quando a gente começa a discutir, nunca é uma discussão, né? A gente discorda, são discordos, não são brigas, né, que a gente tem. Mas quando a gente começa a discordar, ao invés de a gente brigar, a gente dá um tempo, assim, vamos conversar sobre isso mais tarde. Então, nós dois somos da mesma forma nesse sentido, então a gente acaba nunca brigando e esse PTSD, que eu não sei como que chama aí no Brasil, acabam não acontecem pra mim, né? Mas demorou, como eu falei, né? Aquele cara da carta, que eu fiz um outro vídeo, aquela carta sobre ele, escrevendo sobre ele mesmo, aquele cara foi o que eu sofri mais depois do meu casamento. E ele, como ele é um narcisista ferrado, como vocês puderam ver, né, pela carta, e eu não sabia que ele era, ele me pegou num momento bem frágil, que eu tinha me separado, tinha me divorciado fazia muito pouco tempo, e ele se infiltrou na minha vida, querendo que eu me apaixonasse por ele, que acabou nunca acontecendo, mas ele tentou me sugar, a pouquinho de energia que eu tinha, ele conseguia sugar para ele mesmo. Às vezes eu penso comigo, sabe, será que ele foi perda de tempo, de vida, né, estando com esse cara? Óbvio que foi, acho que seria muito melhor se eu tivesse com gente positivas na minha vida que quisessem o meu bem, né? Só que ao mesmo tempo, eu acho que como eu estava saindo de uma depressão, talvez até foi o melhor para eu me posicionar, porque eu nunca gostei muito dele. Então eu conseguia pisar no chão, né, e falar com ele o que eu queria, o que eu não queria, o que foi muito esquisito. Eu sabia que ele tinha uma coisa estranha, mas não sabia identificar. Nunca me apaixonei por ele, mas ao mesmo tempo não fiquei sozinha no momento que eu tinha me divorciado. Então foi perda de tempo, talvez tenha sido, mas ao mesmo tempo eu não teria conseguido me relacionar com mais ninguém pelo fato de eu ter passado por coisa tão traumática no meu casamento. Tô vendo que o vídeo tá meio cortando, tomara que não fique assim na gravação. Tá, então meu relacionamento atual é muito legal, a gente se entende super bem, a gente é melhor amigo. E quais foram como eu me sinto segura, né? Como eu me senti segura quando eu comecei a namorar. E é o seguinte, esse meu noivo agora, ele queria namorar comigo, a gente se conheceu e tal, e foi uma decisão que eu fiz consciente. Por isso que meu canal chama Saúde Consciente, porque a gente tem esse poder da consciência. Quando a gente toma decisões por impulso, a gente acaba se ferrando às vezes, né? Muitas vezes não. Mas quando a gente está mais consciente da nossa vida, dos nossos sentimentos, tudo acaba ficando melhor, né? A gente acaba tendo pelo menos um pouco mais de controle.
Então, quando eu conheci o meu noivo agora, eu tinha medo, óbvio, né? Cada vez que a gente se relaciona com alguém, a gente tem medo de se machucar, principalmente depois de tudo que eu já tinha passado na vida, né? Então, ele queria namorar comigo, em seguida a gente ter se conhecido, e eu falei pra ele, eu falei, não, eu não quero namorar, eu quero, primeiro de tudo, eu quero ser sua amiga. Quero que você seja meu melhor amigo e adorar se eu fosse a sua melhor amiga. E se você não quiser, se você quiser achar uma namorada, não tem problema. Eu sei o meu passado, eu sei que eu preciso disso antes de um relacionamento. Então, se você estiver mesmo procurando uma namorada, vá em frente. E desde o começo ele falou pra mim, não, eu prefiro conhecer você mais do que perder tempo saindo com um monte de gente. Então a gente ficou muito amigo. Assim, no começo a gente não namorava, a gente nem se beijava, nada. A gente saía pra assistir filme, a gente ia acampar junto, a gente ia, sabe, de moletom na casa um do outro, assistindo filme só como amigo. E um dia ele me pediu em namoro, que eu achei super engraçado, que a gente era só amigo, né? Eu nem lembrava mais da intenção dele, né? E eu tava super feliz, tô sendo amiga dele. E ele me pediu em namoro, né? Eu falei, que a gente tem 12 anos de idade? Isso foi super bonitinho. E daí eu falei, mas não é esquisito a gente colocar o nosso relacionamento na risca, né? Mas ele falou, mas você não queria namorar o seu melhor amigo? Eu falei, é verdade, né? Então a gente começou a namorar e daí achei que nunca fosse amar ele de verdade, porque eu amava ele como amigo, né? Mas foi com o tempo a gente acabou se aproximando bastante, acabei amando ele de paixão, amo esse cara demais. E agora a gente vai casar, então foi a primeira vez que eu na vida tomei uma decisão de primeiro ser amiga de alguém. E eu acho que eu precisava disso. Eu acho que depois que a gente passa por um relacionamento abusivo, é muito difícil a gente criar confiança com outras pessoas. A gente sempre tem um pé atrás. E às vezes, se a pessoa é boa, eles não merecem isso, né? Eles não merecem pagar o preço de alguém que nos fez sofrer, né? Então, acho que esse tipo de relacionamento, de ser amigos antes de mais nada, é bom para a pessoa, para eles, né? E para nós também, para a gente poder criar aquela confiança que a gente tanto precisa. Então, foi assim que eu criei, que eu me senti segura, né, para seguir em frente com esse meu noivo agora. Os sinais que ele não era abusivo, como a Letícia perguntou, os sinais era quando a gente brigava. Acho que quando a gente briga, né, que nem minha avó dizia, a gente só conhece alguém quando a gente tem que comer um pote de sal junto, né? Então, quando a gente passa por dificuldade, é aí que a gente vê quem é a pessoa de verdade. E quando a gente é amigo, a gente não tem nenhuma intenção a mais, quando a gente não tem nenhuma expectativa a mais, a gente passa por dificuldades, a gente vê se a gente se sente segura ou não, se a gente vê se a pessoa foge ou não. Quando a gente não tem aquela, como é que fala, aquela paixão, aquele fogo que acaba, às vezes, até deixando a gente meio cego, né, pra ver a pessoa, que nem foi o que aconteceu com o meu ex-marido. Eu amava ele tanto, aquela paixão que a gente, no começo eu não via quem ele realmente era, né? E quando a gente não se sente assim logo de começo, a gente enxerga a pessoa pelo que ela é. Então, os sinais que ele não era abusivo, quando a gente discordava, ele não levantava a voz pra mim, ele não me xingava, e a gente era só amigo, né? E como eu falei em outro vídeo, respeito, gente, a gente merece de todo mundo, não é só das pessoas que a gente tá se relacionando amorosamente, né? E a gente nunca faltou com respeito um com o outro. A gente discorda, a gente às vezes briga, mas a gente nunca se xinga, a gente nunca. Então isso me deu muito conforto, porque é um dos únicos relacionamentos que eu tive que isso não aconteceu. Não tem esse jogo de chantagem emocional, a gente fala um pro outro, a gente fala o que a gente sente um pro outro e não fica tentando pisar em ovos, sabe? A gente é muito sincero um com o outro quando as coisas estão bem e quando as coisas não estão bem também. E acho que isso que faz, né, fortalece um relacionamento, quando a pessoa sabe exatamente o que você sente, bom ou ruim, e te respeita mesmo assim, né, e quer o melhor pra você. E a borda que eu criei, quando ela fala as bordas que eu criei pra detectar, foi isso, foi quando a gente discordava, inclusive com o meu relacionamento agora com o meu noivo, a gente namorou por 2 anos, ele me pediu em casamento.
a gente nunca brigava. E eu não via a hora de a gente brigar pra eu saber como ele ia me tratar. Então, às vezes, até ela ficava, sabe, cutucando ele com a varinha curta pra ver como que ele ia reagir. E a gente nunca brigava. E a gente é muito engraçado, ele é muito engraçado. E teve algumas vezes que a gente brigou e ele não me desrespeitou. Ele mesmo que falou, vamos dar um tempo, a gente conversa daqui a pouquinho, dá uns 10 minutos, a gente volta a conversar, dá uma respirada. E foi essa aborda, né, que eu criei. Vamos ver como a gente reage na briga, né, quando as coisas estão ruins. Quando eu precisar de ajuda, que nem quando um amigo meu muito querido acabou falecendo, ele não desapareceu, ele foi comigo no enterro, ele, sabe, ele respeitou os meus sentimentos, ele quis estar lá comigo nas horas difíceis. E são nessas horas que a gente vê quem está lá mesmo pra gente, né? Nas horas difíceis. É muito bom ser bonzinho quando tá tudo bom, quando tá tudo fácil, quando a vida é muito fácil, né? A gente sabe mesmo, os nossos melhores amigos a gente conhece nas horas difíceis, não é verdade? Então são essas a resposta aí da Letícia. Não quero que esse vídeo fique tão longo para vocês. Espero não ter enchido muito o saco de vocês falando coisa que vocês querem ouvir. Mas me fala aí o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Críticas eu adoro, desde que sejam construtivas. Adoro receber críticas construtivas. Daí eu faço vídeos mais legais para vocês. E eu vou aprendendo, né? Que eu sou nova nesse negócio do YouTube. Eu não tô aprendendo. São poucos os vídeos que eu fiz na vida. Então, como vocês me dão críticas construtivas, eu adoro, mas críticas que me colocam para baixo, principalmente falando sobre esse tipo de assunto, não é legal, não fico nem com vontade de falar mais sobre isso, né? Porque já é difícil, né, para eu me abrir, ainda mais falando na internet, né, para o mundo inteiro ver. Então, valeu, gente, deixa eu ir, deixa vocês irem, me pergunta, vamos lá nos conectar nas mídias sociais, a gente vai se ajudando um ao outro. Adoro vocês. Beijão. Obrigada pelo apoio. Tchau, tchau.